Gente, hoje nós vamos aprender como construir uma torre tripé para sistema eólico. Toda torre tripé, tecnicamente, ela é autossuportada. Isso não significa dizer, entretanto, que basta botar ela em pé e já funciona. Certamente tem que haver fixação do solo. Mas o que vamos focar hoje é exatamente como construir essa torre. Estamos com 50% concluído. Para construirmos alguma coisa assim, inicialmente faz necessário a instalação de cavaletes ou estaleiro, como queiramos chamar. A construção exige que haja uma superfície plana o melhor possível em termos de plano, e sendo construído três cavaletes, como é o caso dessa, ou nesse tamanho, fica mais cômodo trabalhar, você não tem que trabalhar de cócora. Pois bem, então no caso dessa, que tem 10 metros de altura, criamos três cavaletes, onde eles estão perfilados entre si, ou alinhados, no caso, no tocante à altura, e cada um está nivelado. O primeiro passo é você definir que altura você vai construir sua torre e fabricar as peças, os pés ou as colunas, exatamente no mesmo tamanho. Ela não pode ter alteração de comprimento, porque se isso ocorrer no final não vai conseguir fazer esquadrejamento. Para o caso dessa, nós selecionamos o que havia de mais leve e resistente ao mesmo tempo. Com isso a gente consegue, como diz, leveza e baixo custo. Essa foi construída com perfil U, conforme vamos mostrar ali no croquis, e tubos, também com relativa leveza. Após construída, o teste de resistência da estrutura ou estabilidade estrutural será, depois de toda travejada, a gente levanta uma extremidade onde, se houver flamblagem, ela não está com boa resistência. É preciso que depois de toda travejada você suspenda, como disse, uma extremidade e ela se mantenha alinhada. Esses varões, podemos chamá-los de barras anti-torção, que é para evitar que o conjunto sofra de fato torção quando submetido a cargas. Essas peças, estribos, que serão colocados em toda a peça, para quando for preciso fazer manutenção nos equipamentos que aqui serão instalados, podemos usar os tais estribos como escada. Tecnicamente, ou conforme normas ABNT, escada marinheiro, ela tem em torno de 400 milímetros no passo, ou seja, entre um degrau e outro. A largura mais ou menos a mesma coisa, ou a mesma coisa, 400 por 400. É uma escada cômoda e dentro das normas. No caso aqui, o travejamento tubular está num passo de 1 metro entre o tubo e outro. Implica dizer que, se eu estou com
o estribo a meio metro do espaço, nós vamos ter um passo, em vez de, conforme norma, 400 milímetros, teremos de 500. Mas esse tipo de acesso não é uma coisa frequente, é só, como já disse, quando instalamos o sistema lá no final, possamos acessar para fazer manutenção. Esse estágio final está com 1200 milímetros, pois pode-se usar esse último estágio para usar como degrau ou estacionamento, para que você possa daqui fazer a manutenção na parte que vai ficar aqui em cima. Foi uma altura planejada. Voltando ao assunto de estabilidade da estrutura e esquadrejamento, vamos aqui no quadro ou no croquis para explicarmos em pormenores como esquadrejar a peça. Obviamente ela não pode ficar fora desse quadro, não pode ser feita aleatório. Porque se feito aleatoriamente, vai ficar como a Torre de Pisa, vai ficar inclinado, isso não pode acontecer. O correto é, no final da fabricação, depois de tudo, de soldado, enfim, tudo concluído, você coloque um prumo de centro na parte superior e o prumo centralize aqui no centro da parte maior do conjunto. Essa peça no formato Y não faz parte do conjunto, é apenas para estruturar, ou podemos chamar de gabarito, é para gabaritar o conjunto, para que ele preserve os 120 graus. O mesmo modelo tem lá no final, naturalmente num tamanho maior, porque ela é cônica, mas com o mesmo propósito. Depois de tudo concluído, a gente retira esse gabarito. No caso nosso, aqui em cima, vamos usar um flange de aproximadamente 600 mm de diâmetro, que terá a função de prato giratório, para que o sistema possa girar em cima. O perfil U, conforme visto na peça, está com a alma para dentro. Alma para dentro. Para que, se eventualmente houver desestabilização do conjunto, a gente pode sobrepor outro perfil U e assim ficaria, em vez de ser formato U, ficaria formato retangular. Mas pela composição do treliçamento, ou como diz, barra torção ou contraventamento, ele oferece uma resistência muito grande. É pouquíssimo provável que vai haver torção. Até porque ela está com a correta equidistância e isso contribui para dar resistência à peça. Com relação a esquadrejamento do conjunto, tem critérios a ser seguido. Na área de caldeiraria empregamos muito esse sistema de esquadrejamento, que chamamos popularmente esquadrejamento em X ou pela diagonal. Essa cota onde você faz o esquadrejamento, no caso dessa peça que tem 10 metros de altura, 2.500 milímetros é o bastante,
que aí você iguala as extremidades e usa a trena aqui cruzado. Então, para que você garanta o esquadrejamento, é preciso que as cotas em X sejam iguais. Se houver distorção, implica dizer que a torre vai ficar fora de esquadro, fora de prumo, melhor dizendo, fora de prumo. Detalhe do gabarito. Material empregado. Estribos. Na cota inicial está com o primeiro passo 400 milímetros, e em seguida, como já comentamos, meio metro. Aqui onde está riscado é onde tem, conforme croquis, 2.500 milímetros, lá do começo da peça até aqui. Como eu estou filmando, eu não tenho como confirmar a cota, mas ela está rigorosamente. Então você coloca o X nessa peça e também na de cima. Para isso, para que não haja distorção de cotas, essas peças precisa ter os mesmos comprimentos. Significa dizer que essa igual a essa, igual àquela, para que haja realmente uma triangulação perfeita. Então, voltando à praticidade de construção, você monta esse primeiro estágio em cima das plataformas ou estaleiro ou cavaletes, não solda, você apenas ponteia. Agora está com 3 pontos porque já foi esquadrejado, mas antes de esquadrejar é preciso que haja só um ponto, para que ela fique maleável, para que você possa puxar para as cotas em X, e confirmado é que você vai amarrar com mais pontos, para que ela não fuja mais. E na hora da construção, há um detalhe também que eu esqueci de comentar. Já que eu estou trabalhando só, eu preciso fazer a coisa de forma mais prática possível para que eu consiga avançar. Pois bem, então você fez essas paralelas, aliás, essas peças com conicidade, corrigindo, não é paralela, elas são cônicas, porque aqui tem em torno de 600 milímetros, lá embaixo tem em torno de 1.800, logo, conicidade. Então, feita a instalação das principais vigas, que são as pernas, os pés, você coloca o gabarito para preservar a cota. Em seguida, se estiver trabalhando sozinho, você levanta de forma intercalada no meio de cada travessão, de cada travessa, estica uma linha, tipo essa, que ela vai lhe garantir o alinhamento da peça. Você estica a linha de um gabarito para o outro e, tomando a linha como referência, você levanta aqui pedaço de tubo ponteado, intercalado, não precisa ser na sequência, intercalado, tipo sim, não, sim, daí por diante, arestando com a linha. Então, feito isso, você vai ter o alinhamento automático. É quando você pega a terceira peça ou a terceira perna, coloca em cima, porque aqueles pedaços de ferro que você ponteou, repito, já vai garantir o alinhamento.
Pronto, feito isso, você descansa a viga em cima, ou o tubo, se você quiser trabalhar com tubo cilíndrico, e antes de qualquer amarração, você checa o esquadrejamento, que pode ser aqui ou pode ser do outro lado. Aí é quando você vai fazer o travejamento, a amarração. Dá para ver que elas estão de fato alinhadas. Lembrando que durante o ponteamento das traves, dos travessões e das barras anti-torção, o conjunto não pode ser mexido. Você não pode tirar de posição, senão vai ficar uma peça torta, empenada. Depois que empenar, aí não tem mais jeito. No caso aqui, como eu já comentei logo no começo do vídeo, estamos a apenas 50%. Então falta muita coisa a ser feita. Por exemplo, as barras de torções aqui de dentro, eu só vou poder fazer quando fizer tudo pela parte externa, porque aí ela já está com uma certa fixação, aí eu posso virar sem risco de empeno. Então, como comentamos logo no começo, foi o material mais em conta, o preço mais em conta que conseguimos, para que ela fique robusta e ao mesmo tempo com um custo relativamente baixo. Bom, gente, à medida que formos avançando, vamos fazendo novos vídeos. No caso em questão, o segundo vídeo será ela toda concluída em matéria de ferragem. E finalmente, no terceiro vídeo, será ela já pintada. Após construção, vamos aplicar os arcão, para depois definirmos a cor que vai ficar após todo o serviço concluído.